Bom dia, tudo bem com você? Nós estamos em conversa com ela nesse sábado, dia 6 de junho de 2020, e esse quadro, né, esse trabalho que a gente vem fazendo aqui é um trabalho junto com o pessoal do Coletivo Ela, Educação Liberdade para Aprender. Eu sou a Graciane Volotão, sou professora supervisora no município de São Gonçalo e também no município de Armação dos Búzios, atualmente permutada no município de Itaboraí. Venho aqui hoje com o nosso querido amigo Lucas Melo, que vai trazer um trabalho bacana sobre gamificação na educação. Vai ser um prazer ter você aqui. Lembro que nossos comentários ficam aqui à disposição, você pode fazer comentários, nem sempre a gente consegue fazer a leitura de todos os comentários, mas a gente está tentando manter todos os comentários aqui para que as pessoas possam ver. E lembro também que depois, mais tarde, essa live fica disponível no Facebook Graciane Volotão e também no YouTube Graciane Volotão. Então, dê o seu like, curta lá nosso canal e acompanhe as nossas lives de conversa com ela. Bom dia, Lucas, tudo bem com você? Bom dia, Graça, tudo bem? Tudo certo, graças a Deus, com você. Graças a Deus, tudo bem. Me diga aí, se apresente para o grupo, quem é o Lucas Melo? Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Lucas Melo, tenho 25 anos. Eu já estive imerso aí no mercado de games, aí eu fui um cyberatleta amador. Hoje eu tô mais assim como um apreciador do mercado e também uma pessoa que quer de qualquer maneira fisgar os jovens que hoje estão imersos no mercado para a educação, tornar isso mais educativo, porque eles já estão lá, né? Então, assim, conseguir conciliar a educação junto com os jogos é uma coisa muito boa. Eu vejo muito pelos talentos que eu conheço. Assim, São Gonçalo, principalmente, São Gonçalo é o berço dos nossos cyberatletas aí nacionais, tanto que um foi campeão agora, né, pela primeira divisão de League of Legends. Então, nós temos muitos cyberatletas, né, bons aqui e que a gente pode exportar muito mais e descobrir, né, também tirar vários jovens hoje dos caminhos que não são para eles e colocá-los em caminhos bons através dos jogos. Bacana, bacana. Então quer dizer que, mas você, Lucas, é quem aí nesse universo São Gonçalo? O que você faz aí em São Gonçalo? Conta um pouquinho sobre você para que a gente comece a entender quem é o Lucas, por que o Lucas entrou nessa história de game, como é que é isso? Bem, isso já começou há um tempinho, né? Eu sempre tive hoje no meio disso e eu me apaixonei de verdade por um jogo chamado League of Legends. Só que eu não tinha muita perícia no jogo, né? Eu gostava de jogar, gostava de empenhar o meu tempo nisso, mas eu não tinha muita perícia. Só que eu conhecia pessoas que tinham, então o que eu pensei? Vou tentar aprender olhando quem sabe. Então eu criei um time, na época, chamado Valhalla. Esse time nós fizemos pequenos campeonatos virtuais, né, em busca da própria moeda do jogo. Só que com o tempo o time foi evoluindo. O time começou com atletas do elo ouro e eu já cheguei com atletas que eram grão-mestres, sabe? Que competiam com o pessoal da primeira divisão nas ranqueadas. Como eu era gestor do time, eu ficava com aquele olhar assim, de cima, né? Opa, eu tenho que aprender daqui, tenho que gerir as pessoas que já sabem jogar. E eu me preocupava muito também porque alguns na época estavam no ensino médio. E eu já formado, eu não podia atrapalhar a vida deles, né? E eu fiquei pensando, nossa, o que eu faço agora? Porque se eu exigir demais os treinos, se forem muitos treinos, eu posso atrapalhar a vida deles. E eu vi que eles falavam, não, Lucas, olha, o curso que eu faço, o pré que eu faço, eles disponibilizam, né, um lugar que nós possamos jogar juntos e tal. O pessoal sempre empenha muito disso e eles veem que é uma via de mão dupla. Eles conseguem jogar e pegar todos os reflexos, todas as coisas boas que o jogo traz e assimilar a educação. E eu ficava assim, não, mas isso não é possível. Na minha época, o videogame era uma distração, né? Não era eu só lembro do Enduro, que eu ficava jogando lá aquele negócio até tarde, né? Ficava andando no carrinho, passando por neve, por noite, por dia, por sol, por tudo. Só isso que eu lembro. Exatamente.
Eu era da época que se a avó chegasse em casa e me visse jogando videogame, falava que estragava a televisão. Então, hoje já temos, né? Ele já se tornou um aliado, né? É claro, é só saber usar com disciplina e tudo. E tem pessoas, né? Tem times. Hoje o mercado ele é muito grande e ele consegue, assim, com muita dificuldade, doutrinar o jovem, né? Através, claro, de tanto de punições, como até de afastamentos permanentes, caso ele não tenha uma doutrina que condiz com o jogo, né, com a competição em si. Aí vai muito, né, varia muito, mas a curva de aprendizado é muito legal, dependendo dos jogos, é bem bacana. Então, explica pra gente que história é essa, como é que a gente consegue transformar o game, fazer o game para a educação? Porque é uma linguagem muito diferente, né, e a gente tem, assim, a maioria, tem muita gente, né, não posso dizer a maioria porque eu não posso quantificar isso, mas tem muita gente que nos acompanha aqui no Conversa com Ela que são professores. Então, eu acho que o pessoal vai ficar curioso, querendo saber como é que a gente transforma essa questão do game para a educação. Como é que é isso? Que história é essa de gamificação? Vamos lá, para começar. Né? Bem, eu imagino a jornada dupla do professor, né, que é estar do lado de fora de casa, educando, ajudando os filhos de outras pessoas e chegar em casa, né, ter uma segunda jornada com os filhos, né? Imagino como é que isso deve ser bem difícil, né, bem árduo. Mas aí chega em casa e encontra o filho aonde? No jogo. Né? Na grande maioria das vezes, porque o jovem gosta, não adianta. Só que hoje... Enquanto dois! Vira e mexe aos dois, e os sobrinhos também. Só que, assim, com isso passa muito despercebido, porque tem jogos que exigem, sabe, eles exigem uma curva muito grande de aprendizado, e tem jogos que dominam com muita facilidade, sabe? Tanto reflexo quanto habilidade cognitiva, eles conseguem resolver problemas com muito mais facilidade. Então, às vezes o jovem tem muito talento, só que aquilo ali está sendo investido no jogo, e o gestor, o pai, né, ou a mãe do lado de fora não consegue enxergar, porque aquele universo, como eu falei, o nosso, é o de, a televisão vai escangalhar, né? Então a gente vê o jogo como uma coisa diferenciada. Só que hoje exige muitas coisas. A jogabilidade, ela tem a mecânica, né? Eu vou usar muitos exemplos aqui voltados a League of Legends. Até tiveram uns comentários aqui do pessoal falando LOLzinho e tal, que é a abreviatura do jogo, né? Então, assim... Foi o Júlio César. O Júlio César, isso. Então, assim, é um jogo que é totalmente estratégia, sabe? Exige muito. Você tem que pegar os maguinhos para poder conseguir a moeda, para conseguir itens, para ficar mais forte, emboscar, sair da emboscada, chegar ao Nexus. É como se fosse uma bandeirinha, um pique-bandeirinha, isso da nossa época. Pique-bandeirinha. Você tem que chegar ao outro lado, no Nexus, né, adversário, pegar a bandeirinha. Esse é o jogo. Só que até você fazer isso, tem uma série de coisas que vai fazer, que podem, o que o pessoal chama de snowball, né? Cada pequena vantagem te coloca mais perto do objetivo. Mas às vezes você chega lá e o time consegue se livrar da vantagem que você tem sobre ele. E aí tem a reviravolta. Essa é a graça do jogo. Então por isso que tem muitos elos e você consegue, com o tempo, crescer nisso, né? Tanto que hoje o mercado está de braços abertos para o League of Legends, porque realmente cada dia aparecem novos astros, novos saber-atletas bem qualificados. Então, hoje é um mercado totalmente, como eu posso dizer, ele abre as portas para qualquer um que tenha o potencial. E os times investem de verdade. Os times investem, tanto os times quanto os criadores de conteúdo. Eles veem pessoas que são boas, às vezes a pessoa não tem um computador legal para jogar do jeito que os profissionais jogam. Tem muitos criadores de conteúdo que dão computadores para essa pessoa, eles criam meios, né? Eles veem uma pessoa que está sempre lá pelas ranqueadas, que tem o potencial, mas às vezes não tem o material, eles ajudam. Então são muitas portas legais que podem ser abertas com isso para revelar esses cyberatletas. E, assim, imagina, um belo dia o seu filho... A senhora tem filho, Graciane? Dois. Homens. Então, eu tenho três, na verdade. Tem a menina também. Isso, ela também está dentro aí, tá?
Mas você imagina, você chega em casa e de repente descobre que a sua filha foi contratada, não sei, pelo Flamengo. O Flamengo está interessado e os salários, assim, sua filha, você está vendo, sua filha está lá, ó, jogando. Você torce para outro time, né? Torce para outro time. Oh, meu Deus. É porque o Flamengo era um grande time. Não, fica tranquila. Eu usei como exemplo porque o Flamengo é um grande time de League of Legends hoje, né? Ele já foi campeão nacional, então eu usei esse exemplo rápido, mas pode ser o seu time do coração também. Imaginei como exemplo. Pronto. Aí você imagina, poxa, minha filha foi contratada como jogadora oficial. Tá, mas a minha filha, ela fez um curso de coreano, que minha filha é muito boa, e ela tá imersa no mundo dos games. Ok. Aí lá tem muitos jogadores coreanos também, né? Tanto no Flamengo quanto em outros times. Aí ela é contratada, de repente, como tradutora. E você fala, caramba, tradutora de jogadores coreanos pro mercado de jogos. Você fala assim, tem mercado para isso? Tem. O meu filho se formou em web design, edição de vídeos, e ele edita vídeos para jogadores profissionais. E ganha um salário bem legal para isso com um cursinho que eu paguei há anos atrás, nem lembrava, nem exercia mais. Tem mercado. Ou meu filho joga há muitos anos, ele tem muita noção, mas ele não compete. E de repente o time descobre que ele é um ótimo técnico, ou auxiliar de técnico, contrata. Uhum. Assim, são salários que ultrapassam 5 dígitos. Assim, são salários grandes. Então, dependendo... Né? Exatamente. Dependendo da. Muito bom, né? Tem, tem, mas eu vou falar, o mesmo acesso hoje nos jogos da questão. Depende muito da pessoa que se inspira nisso. Conteúdo para ler, para aprender, ela vai ter. Às vezes ela não pode empenhar o jogo dela por causa da aparelhagem que ela tem. Mas os jogadores, principalmente os que ainda não chegaram lá, eles sempre dão um jeito. Não adianta. É um lance que eu mesmo, na época que eu comecei a jogar, eu tava com um computador muito ruim, não trabalhava na época, aí eu comprei um mouse, depois eu comprei um teclado, depois eu fui ajeitando. E o League of Legends em si não é um jogo que exige muito, né? Não exige um computador extremamente voador para você jogar. Muito pelo contrário. Tem notebooks de entrada que você compra assim, na casa dos 1.000 e pouquinho, que já rodam muito bem, entendeu? Então é um jogo que não exige tanto, mas para quem quer aprender é um jogo muito bom, por estratégia. Está falando aí da questão do investimento, como é que seria o investimento de tempo, investimento de grana, as pessoas que querem aí entrar nesse universo, quer dizer, que já paqueram, provavelmente são pessoas que já paqueram a questão dos jogos, né? E que gostaria de entrar numa competição dessa, como é que funciona isso? Olha, é muito relativo, depende muito da dedicação da pessoa. Sim. A questão da disciplina é muito importante, porque se for o menor de idade, os pais têm que estar do lado sempre, sempre. Isso é normal. Todo e qualquer contrato tem que passar pelos pais, isso é fato. Então, a questão do investimento em si, hoje em dia muita gente já tem computador em casa. O League of Legends, ele é um jogo, os outros jogos competitivos, eles têm configurações baixas, que a pessoa consegue, né, colocar uma configuração baixa para ela jogar online. Aí vem a questão da internet. Nem sempre uma ótima internet vai fazer um ótimo jogador, tá? Então, às vezes, a pessoa tem uma internet que é extremamente lenta, mas ela consegue se livrar disso, ela consegue jogar bem além disso, entendeu? Depende muito da disciplina, da dedicação, é muito pessoal. Eu, por exemplo, hoje, nos dias de hoje, Lucas, depois de 4 anos juntando aí, eu tenho um computador legal, tenho uma internet legal, mas eu não tenho o nível que muitos jogadores muito bons, com aparelhos bem inferiores, têm. Entendi. Quando a pessoa nasce para isso, consegue se dedicar... meu sobrinho, por exemplo, meu sobrinho tem 15, 16 anos. Ele é fera. Ele tá elos acima do meu elo. O meu sonho é investir nele, sabe? Apresentar e tal. Só que ele ainda não consegue conciliar tanto. Aí a gente pega mais no pé dele, né? A gente dá uma picadinha para ele conciliar com os estudos dele. Mas ele é um ótimo atleta, um ótimo cyberatleta, no caso, né? Ele é muito bom mesmo, de verdade. Sim. Qual é a faixa etária?
é a faixa etária desses atletas, assim? A gente pode o LoL ele libera para 10 anos, se eu não acredito a idade. Só que os jogadores, você vê aí, os profissionais, de 15 para cima. Entendeu? Tem jogadores, por exemplo, o Titã, que foi campeão nacional também. O Titã, ele é manauara, né? Ele é de Manaus. Então, eu acho que ele foi campeão com 17, mas ele começou a jogar com 15, entendeu? Com 15 anos ele já era cyberatleta, tinha toda uma vida regradinha, tinha que prestar conta dos estudos também, e ele chegou longe, ele disputou com os melhores do mundo, porque quem ganha o nacional vai para o internacional, né? Vai para o campeonato mundial de League of Legends e compete. O campeão nacional ele tem uma vaga lá. Então, assim, a gente leva jogadores bons lá para fora, né? E às vezes o menino de 16, 17 anos está indo. Mas aí, como é que é esse lá para fora? Vamos lá, porque a gente está no meio virtual e no meio presencial, então eu fico meio confusa. Me explica como é que esse lá para fora é levar mesmo? A pessoa vai para outro país ou vai virtualmente? Como é que funciona essa questão? Porque aí eu já fico confusa, o que é virtual, o que é presencial. Verdade. É porque é um jogo que cada um pode jogar na sua casa. Só que nos campeonatos, antes da quarentena, o pessoal jogava no stage, né? Tem um stage lá em São Paulo, né? Um lugar próprio para esse campeonato, que as pessoas vão até lá, porque para a internet ter um melhor desempenho e ter igualdade entre todos ali na questão de competição, eles liberam um espaço para todos jogarem, um em cada sala ou um do lado do outro, né? Para ninguém ver o computador de ninguém. E para isso... É tipo uma lan house, é isso? Só que com o Maracanã na parte de trás, assim, ó, várias pessoas lotam. Assim, porque a gente que não conhece, você tem que meio que ilustrar o que é isso, né? Porque é como a gente já falou até em outras lives, né? É uma linguagem muito diferente, você fala umas linguagens aí que a gente não entende, né? Então você precisa dar uma explicadinha, principalmente para a galera que é professor aí que está nos assistindo. Olha, essa game na educação. Fala aí. A nossa função hoje é desmistificar, né? É verdade. Eu tenho que trazer para vocês também. Então, por favor, é assim. Seja didático. Como você é no seu livro? Faz o cenário assim para a gente imaginar. Depois a gente vai falar do seu livro. Imagina um palco enorme, com 10 computadores, 5 de um time e 5 do outro. E um palco atrás, assim, gigantesco, com um telão que transmite para todas essas pessoas. Como se fosse um campeonato de futebol. Exatamente. Às vezes, lota até mais. Entendeu? As finais, elas lotam de verdade. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve uma final no Rio, que foram ônibus e mais ônibus aqui, só de São Gonçalo. Só daqui foi muita gente. Fora o pessoal do Brasil inteiro que veio para cá assistir também. Então, muitas pessoas que foram, fecharam a caravana, tiraram foto com cyberatletas, porque o pessoal do nosso meio, assim, eles têm a fama que o Ronaldinho Gaúcho tem no futebol. Para nós, a gente vê um cara desse na nossa frente, a gente até treme, porque realmente os caras são muito bons, são muito humildes, eles falam sempre com os fãs pelas redes sociais, e é uma inspiração, né? Não adianta. Quem tá nesse meio sempre... E a gente tem vencedores assim aqui em São Gonçalo, né? Você começou na sua live falando isso, depois você fala um pouquinho sobre isso. Vai, fala, que eu te interrompi. A curiosidade é tanta que eu não me interrompi. É bom pontuar, porque é tanta informação quanto a isso que eu me perco. É bom pontuar mesmo. Então, o Dudes The Boy, por exemplo, o Dudes é gonçalense. Hoje ele mora, eu acho que em São Paulo, se eu não me engano, na Game House do time. Que os times eles fazem assim. Game House significa uma casa, né, de jogos em si. Eles pegam esses jogadores, eles abriram esses jogadores com uma condição super legal, geralmente ou os times conseguem, através de patrocínios, alugar mansões, por exemplo. Aí os jogadores conseguem ficar isso com o tempo. Eles têm uma rotina de estudos do jogo. Geralmente quem vai para essas game houses são maiores de idade ou conciliando aí os pais, né? Os pais conseguindo acompanhar direitinho, eles mudam a vida deles todas para essa game house. Aí conseguem estudar ou fazer faculdade e jogar. Então, chegando lá,
eles têm essa facilidade, né, porque está todo mundo ali, o time vai ter uma sinergia, eles vão conseguir se comunicar melhor. Muitas das vezes tem alguns estrangeiros no time, então o requisito que eles passa a ser básico, né? Porque o jogo ele tem uma linguagem meio inglês, meio português, né? Então ele capacita alguns dos jogadores a aprender alguns termos, e quando eles chegam lá, eles conseguem exercitar isso. Então aí você consegue uma língua a mais, né? O jogador ele tem que estar sempre se capacitando, tanto no jogo quanto na forma de comunicação do time. Né? Nós já chegamos a uma formação brasileira, por exemplo, com 2 coreanos, 3 brasileiros, sendo que um desses 3 brasileiros era um francês naturalizado brasileiro. Então, com isso, o time todo falava inglês. E isso, tanto o time de reservas dos brasileiros quanto o time normal. Todo mundo falava inglês e assim a curva de aprendizado de outra língua também é maior. Sim. Eles têm que estar a todo momento aprendendo os termos em si. Então, assim, são várias coisas que eles aprendem. Então, o Dudes, ele saiu daqui, de São Gonçalo, foi para lá. E o Dudes foi a função de atirador, que no jogo é uma função assim, o atirador, ele é o personagem fraco, que ele dá dano no adversário de longe, mas o dano dele é maior, entendeu? Então, assim, é uma função muito difícil. E ele foi campeão brasileiro, o Dudes, né? E ele é daqui de São Gonçalo. Então, assim, você falando, eu fui meio que quase que imaginando uma partida de futebol para poder dar uma assim, quer dizer, quando você fala que tem um atirador, quer dizer, tem lá o cara que está no centro do jogo, não sei, né? Eu não sei também falar o nome do... No futebol também não sei identificar, mas aí tem o goleiro, seria mais ou menos isso, né? Que eu também não entendo muito. Tem o goleiro, tem o centroavante, tem o zagueiro, tem tudo isso lá naquele cenário virtual, é isso, né? Exatamente, isso. São 3 rotas. Cada rota tem um tipo de campeão, que a gente chama, né, de herói, que é o personagem do jogo, que são personagens jogados pelos saberatletas. Um vai na frente, no meio da batalha, um vai na frente, que é geralmente o tanque, né, no meio dessa batalha, o que aguenta mais dano e causa menos. Atrás vai o mid laner, que é o da linha do meio, dessas 3 linhas, que ele causa um dano explosivo, ele causa um dano de uma vez só todo, depois ele tem que recuar. Aí nisso tem o atirador, que está de longe, que ele é mais fraco, né, mas ele causa mais dano. O suporte, que vai ajudar o atirador a ficar curando o atirador ou prendendo os adversários. E tem um que fica solto no mapa durante o jogo inteiro, ajudando todas essas 3 rotas. Então, viu a estratégia, né? Vai um na frente, o outro vai tentar dar o máximo de dano nos adversários e o outro vai tentar chegar de surpresa. Com isso, você leva as torres para chegar na bandeirinha, no Nexus, né? Para chegar lá. Então, antes de você fazer tudo isso, você ainda tem que controlar as rotas dos maguinhos, né? Para ter ouro, para ter itens, para poder ficar mais forte. Então, é uma coisa assim, muita coisa na cabeça só. Mas, então, a pessoa tem que conhecer bem o jogo para poder montar as estratégias e se colocar na posição que ele é bom, né? Igual realmente uma partida de futebol. Ele tem que conseguir se colocar num lugar que é um lugar que ele se identifica mais, que ele pode fazer um bom combate. Mas aí você está falando de um tipo de jogo, né? Do que eu estou entendendo. Existem outros jogos, né? Então fala um pouquinho sobre isso pra gente. Inclusive já tem gente aí da galera do jogo falando aí, League of Legends. Como é que fala isso? Esse jogo que eu tô falando, League of Legends. O Yu Kimura John. Isso? Yu Kimura John, isso aí. Cenário do League of Legends. Isso. É o jogo que esse joguinho que eu te expliquei. Além desses, tem outros jogos que são os jogos em primeira pessoa, por exemplo, de mapas abertos, né, que eles chamam de Battle Arena mesmo, Battle Royale, desculpa, que é um mapa com 100 pessoas, e o último que sobreviver a essas 100 pessoas ganha. E nisso tem estratégias também, e não são só jogos com uma temática um pouco mais real, são jogos também que tem aquelas magia, que tem coisas a laser, então são jogos mais caricatos também.
não tem só esses jogos que simulam realmente um cenário de sobrevivência. Tem toda uma suavização, digamos assim, para que qualquer jovem consiga competir. O PUBG, por exemplo, é uma classe aí de jogos que nós chamamos de Battle Royale, que são esses jogos de 100 pessoas no mapa só e o último que sobrevive vence. Mas é um jogo que ele simula realmente a sobrevivência de guerra. Você tem que se esconder, tem que captar itens, tem que colocar armadura ou colocar capacete, enfim, ficar mais forte. E tem jogos que você tem que construir a mesma coisa, só que o jogo ele é totalmente caricato, ele é mais colorido, ele não tem as armas propriamente ditas de combate, é uma coisinha mais suave, né? A pistola linha da água, são coisas assim, que aí nós vemos esse jogo como Fortnite hoje em dia. É um jogo Fortnite, ele é bem conhecido, é um jogo aí liberado para uma faixa etária bem baixa, então qualquer um pode jogar e você, além de se defender, de soltar a magia, enfim, não é uma coisa tão adulta em si, você também constrói. Então, assim, além de você sobreviver, você tem que construir um forte para você se esconder e ficar nisso. O mapa vai encurtando e vai chegando até o meio, conforme o jogo vai passando. Então é uma coisa, assim, muito, muito difícil. Eu não consigo jogar Fortnite de jeito maneira, porque é muito difícil. Mas eu vejo crianças... Como é o nome daquele que eu joguei, meu? O Minecraft, eu joguei esse com meu filho. Olha, só que eu fiquei tão nervosa jogando. Aline, telefone. Aquele monte de zumbi aparecendo. Ih, mas me deu nervoso danado. Eu não quero ficar de noite, não, pelo amor de Deus, me salva, cara. Eu fiquei assim. É muito difícil o Minecraft. Eu vejo meus sobrinhos de 9, 8 anos jogando Minecraft com uma facilidade. E eu olho aquilo, meu Deus, mas tem que misturar uma coisa na outra para poder construir, catar diamante, assim, é uma profundidade absurda. Eu acho isso fantástico, porque exige uma habilidade, assim, muito grande, tanto reflexo, porque anoitece, né? Aí eles chamam de creeps, né? Esses monstrinhos, né? Esses zumbis que vêm atrás da gente. Não tem como se escolher muito. Dá, demais. E assim, tem pessoas hoje que constroem mapas inteiros. Crianças que constroem mapas com castelos com uma complexidade imensa. Então, às vezes, você vê ali aptidões no menor, né, que está ali jogando, na criança em si, que você fala, meu Deus do céu, como é que ele consegue? E é esse vínculo que muitos dos professores hoje em dia, ou de um profissional da área dos jogos que vai prestar uma palestra numa escola, tenta conciliar, que é para pegar a atenção do jovem que está no lazer do jogo e trazer para a educação. Então, isso aí é fantástico. Quando você fala, caramba, você gosta de gastar, sei lá, 8 horas jogando, mas quando eu peço para você pegar o livro por meia hora, você está chiando, né? Não, porque eu não quero e tal. Sabia que tem como fazer os dois? Aí o jovem fica assim, tem como fazer os dois? Ué, como assim? Eu disse, não, tem sim, ó. Essa habilidade que você usa, ela revela uma aptidão. Significa que você tem reflexo legal para isso. Pô, você já pensou em fazer um esporte? Ou se profissionalizar nos jogos? Crescer o seu ranking? O que a gente precisa para chegar lá? E aí o jovem vai ver que que você está interessado no mundo dele, ele vai abrir o mundo dele para você também. E aí cria esse link, né? A minha relação com meu sobrinho, por exemplo. Meu sobrinho, ele foi criado pela minha mãe, foi criado como irmão comigo. Nós temos 10 anos de diferença. Então, eu não tinha muito contato com ele. Ele nasceu, eu perdi o trono, né? Que era o caçula, ele nasceu. Então eu lá com meus 13, 14 anos... Tem que me aliar a ele, né? Tipo isso, então. Exatamente. Então, assim mesmo. Então, eu perdi esse link com ele, que só foi ser feito mesmo lá, essa conexão, lá com os meus 15 anos, que eu começava a jogar, aí eu largava aquele controle solto, aquele controle na mão dele, aquele controle que a gente faz com o nosso primo, né? Aquele controle que não funciona. Só que aí ele começou a ficar esperto demais. Ele, ó, eu quero brincar também, você me ensina, tá bom.
Aí depois eu vi numa altura que quem me ensinava era ele. Eu falando, Jesus Cristo, como assim, né? Por quê? E isso criou uma conexão muito legal. Ele depois começou a ir nos campeonatos comigo. Quando tinha os treinos, ele ia junto. Ele sempre se interessou muito e hoje ele é muito melhor do que eu. Ele tem toda e qualquer habilidade para pegar um competitivo aí. Eu tô louco que isso aí tudo acabe, que a gente volte a dividir o mesmo espaço para ele poder treinar e chegar lá. Porque ele tem muito talento. Legal. Eu vou aproveitar aqui rapidinho uma parada. Fala. Desculpa, fala. Claro, assim como o filho de qualquer pessoa tem, e às vezes a pessoa nem sabe. Nem sabe. Passa despercebido, não adianta. É porque é uma realidade muito diferente, assim, né? Porque você vê, meus filhos, eu posso falar enquanto até mãe, né? Meus filhos, eles ficam aí na frente do computador, se deixar, passa dia, noite, meus sobrinhos também, dia, noite, nessa questão. E a gente que está de fora, quer dizer, lavando, passando, cozinhando, fazendo um monte de coisa, trabalhando, você olha para aquilo, você acha aquilo, você passou o dia inteiro aí, perdeu o seu dia todo, né? Você não treinou nenhuma habilidade, vamos dizer assim, né? Para poder trazer para a questão dos jogos. A nossa visão de quem está de fora, ele não está estudando nada, não está se aperfeiçoando em nada, não está fazendo nada para o seu intelecto. Mas antes de voltar a você falar, deixa eu dizer quem é que está aqui com a gente. Nailine Medeiros, Ellen Silva Ribeiro, Maristela de AC, Júlio César, Amanda Borde, Cassiane Rocha, Marcelo Silva, Maria Souza Rocha, Aline Cassiano, nós temos também a Cláudia Ribeiro, a Fátima de Souza Coutinho, a Yane Guimarães, botou um monte de coraçãozinho aqui, Júlio César, eu imaginei, Jorge de Jesus, e o Kimura John, acho que é isso, não é isso? Isso que fala? Kimura John? Vera Soares Antunes, aí ele colocou aqui, achei legal esse comentário dele, seria bom ir explicando enquanto mostra algum gameplay, só que você não tem essa como fazer isso agora, né? Opa, deixa eu dar um jeito aqui, eu não tenho como jogar, mas eu tenho como abrir uma partida já jogada e mostrar para vocês. Beleza, tá. Então eu vou continuar vendo aqui, você vai vendo aí como é que pode fazer. Júlio, já falei, Fortnite é bem legal, ele coloca aqui o Júlio. O Jorge de Jesus, qual o benefício do videogame na educação? Isso eu quero muito que você fale, essa pergunta é muito legal. Aqui, o Kimura John coloca assim, Fortnite muito bom, por sinal, quem tiver, eu não sei falar inglês. High Ground é assim, High Ground é uma tática, na verdade, que ela funciona desde a era medieval. Quem tiver o solo maior, né, que eles chamam assim, a maior visão, ganha o jogo. Né? Quem tiver por cima, enxergando, tem mais vantagem. O high ground, que ele quer dizer é isso. Então você tem que construir para ficar em cima, você constrói na hora, enquanto se esconde dos outros. E aí, quando você tem a visão maior, você tem maior vantagem. É aquele que você pega o diamante no meio, não, né? Que você tem que pegar alguma coisa no meio, que você vai subindo assim e tem que pegar o negócio no meio? Esse não, né? Esse aí não, mas esse aí é o LOL. Que você tem que tirar no final e pegar isso, o diamante Nexus. Mas o que ele está dizendo é isso aí. Você está no mapa inteiro, onde você não tem visão de ninguém. Então, às vezes, para você se defender ou ter visão, você precisa chegar no high ground, você precisa construir alguma coisa alta para você ver onde você está, se tem muita gente em volta de você e se você está protegido, entendeu? Foi isso que ele quis dizer. É uma vantagem que o jogo te dá, que você tem que ter muito reflexo, gente, muito reflexo para poder fazer, que é complicado, você já está preocupado em chegar, em ser o último ali, né, sobreviver. E ainda tem que do nada construir, as pessoas te vendo construir para você pegar uma vantagem, né? É absurdo. Eu não tenho dedo, né? Reflexo, que a gente chama no mundo dos jogos de dedo, né? Eu não tenho dedo para isso, eu não consigo ter reflexo. Eu teria que ter umas 4 mãos para fazer, o que o jovem. Eles ficam brincando aqui quando eu entro nessa questão do jogo aí, né? Que eu fico tentando, eles ficam brincando, mãe, você tem que apertar, você tem que fazer, você tem que apertar no teclado. Eu falo, gente, alguém aperta aqui no teclado. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É difícil. No início a cabeça frita, né? Porque a gente fica assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Ele já ia fazer automático com
toda a facilidade, isso é fantástico. É igual assim, porque no início realmente é um treino, né? Você tem que ir se acostumando, é igual aprender a andar de bicicleta, aprender a dirigir, né? São uma série de recursos que você tem que. Depois você vai fazendo aquilo no automático, é isso? Eu estou imaginando que seja mais ou menos isso, né? Você vai fazendo aquilo no automático, vai pegando jeito. O Júlio César está falando aqui em relação à questão do PC, né? Que o PC não roda, então que isso traz transtorno. Também, tive que parar de jogar também, e o Kimura falando aqui. Camila, meu filho ama Fortnite, o que fazer? Tem algo que podemos fazer para transformar isso em educação? A gente precisa falar sobre isso, mais uma pergunta aí sobre educação. A gente primeiro quer mostrar para vocês, assim, que ambiente é esse, que mundo é esse, que universo é esse, por que contagia tanto, por que agrega tantas pessoas, e que o movimento, às vezes, a gente pensa que é só ali nosso filho, nossos jovens, né, nossos sobrinhos e tudo mais, mas não, é para além daquilo, tem competições grandes, tem muito investimento, é um mercado muito aberto, é um mercado inclusivo, né, que é bacana você falar sobre isso também. Então, primeiro a gente quer mostrar para vocês que plataforma é essa, que linguagem é essa, para depois a gente entrar na questão da educação, porque ele está nos devendo isso, como é que a gente coloca game na educação. Meu filho, já falei, Júlio César aqui, vai ver depois de uns 9 meses consigo melhorar o PC, tá falando a questão na luta aí para melhorar o PC deles para poder conseguir. Joana Miranda também está aqui, está dizendo que são muitas as habilidades envolvidas, já deu a deixa aqui, você já falou um pouquinho sobre isso também. E a Camila Figueiredo, meu filho joga pelo Xbox, tem alguma diferença em relação ao PC? Essa pergunta é mais fácil de você responder. Tem sim. A diferença é a seguinte, o que acontece? O Xbox, ele vai ter os jogos que são específicos do Xbox, mas a maioria deles roda no computador. Só que alguns jogos competitivos são exclusivos do computador, porque eles precisam realmente de um teclado, de um mouse, para serem executados, e os servidores não são os mesmos. Por exemplo, para você acessar os servidores de jogo de PlayStation, por exemplo, você não pode fazer isso tendo um outro jogo, um outro videogame, o Xbox. Você não consegue acessar o mesmo. Para o computador é a mesma coisa, porque são muitas pessoas. Então, não tem também como colocar todo mundo no mesmo servidor, senão o servidor cai. Então, o League of Legends hoje, ele é um jogo exclusivo para computador, mas tem uma modalidade que está vindo para celular, mas também vão ser servidores diferentes, mesmo jogo, servidores diferentes. Porque aí iguala também quem joga. Tem muita gente que joga melhor no controle, muita gente que joga melhor no teclado, e muita gente que joga melhor no celular. Se colocar, às vezes, uma pessoa que joga muito bem no teclado, que te oferece muito mais recursos do que um controle, o teclado tem vários botões, controle só tem alguns, né? Uhum. Então, com isso, você desiguala, né? Você torna aí isso não vai ficar nivelado. Então, eles separam por servidor, por vários fatores, e um dos fatores é isso, para ficar igual. Então, vê se eu entendi. Quer dizer, quem joga no Xbox duela com quem está jogando no Xbox, que tem os mesmos recursos. É isso, né? Quem está jogando em celular vai ter o duelo com... Quer dizer, para fazer isso de uma maneira equilibrada, para que não tenha injustiça, né? Um tem mais recurso do que o outro e não tem injustiça. Então, os servidores que você diz aí é como se fossem os campos. Futebol, acabei botando tudo para futebol para poder simplificar aqui na cabeça da gente. É o campo. Então, assim, nesse campo... Os estádios mesmo. Os estádios, isso. É uma coisa maior. Tipo assim. Então, os servidores, eles abrigam, né, só os jogadores de uma plataforma por vez. Se colocar todas as plataformas, fica muito desordenado. Aí não fica nem justo e nem bom de se jogar, porque... para ter uma estrutura que abrigue todos ao mesmo tempo, é bem complicado. Entendi. Aí vamos lá, então, a questão da inclusão, a questão da educação, como é que a gente converte essa questão dos games para a educação? O que a gente pode fazer para agregar aí, porque habilidades a gente já percebeu que tem bastante. Você conseguiu botar alguma coisa aí para a gente poder ver ou não? Consegui. Então, mostra para a gente também. Deixa eu direcionar aqui a câmera. Só um segundinho. Tá dando para ver o jogo? Sim. Esse jogo aí eu já estou até meio que acostumada a ver a cara dele.
Esse é o League of Legends. Você tá dando para ver o mapa? A gente aqui vê mais um monte de luzinha, né? Mas tá vendo, gente? Tem umas curvas. Isso. Essa aqui, ó. Então, isso é interessante. Só antes de você falar. Isso. Porque, assim, é uma outra habilidade que é muito complicada, pelo menos para mim, né? Que eu acho que as pessoas precisam ter essa visão também. Você tem, ao mesmo tempo, você tem um mapa, você tem como você vê todo o design do jogo, não é isso? Não sei se é essa linguagem, mas tem como você ver todos os trajetos que tem no jogo e ver onde você está. E, ao mesmo tempo, jogar e combater os inimigos, certo? Exatamente. Você vai ter o mapa que vai mostrar as 3 rotas aqui, ó. A rota superior, a rota do meio e a rota inferior. Você tem que chegar do outro lado. Você tem que chegar aqui no Nexus. Até você chegar no Nexus, ó, esses aqui são 2 campeões, por exemplo. Essa foi uma partida que eu fiz. Até você chegar no Nexus, você tem que dar um jeito de neutralizar esses inimigos aqui, os adversários, derrubar as torres. Com isso, você tem que pegar esses maguinhos. Cada neutralização desses maguinhos aqui, desses minions aqui, você consegue um pouco de ouro, tá vendo? Esses mais 14, mais 15. O ouro, ele vai ser responsável para você comprar os itens. Aí, com os itens, você chega mais perto, né? Fica nesse cabo de guerra aqui, até chegar na torre. Quebrou uma torre, você tem que quebrar outra. Quebrou a outra, você tem que quebrar mais uma até chegar no Nexus. Aí, nisso, você tem os monstros elementais, né? Os dragões, para poder adquirir mais bônus de rapidez e causar mais dano, enfim. E com isso você vai conseguindo, né, criar um efeito de bola de neve, que cada vantagem vai se tornar maior, né, com o time adversário. Então você consegue ficar mais forte e levar o Nexus, que é o final do jogo. Mas várias vezes eu cheguei aqui no Nexus e o time conseguiu algum jeito no mapa de chegar no meu. E eles me ganhavam. Entendeu? Isso acontece muito. O jogo, ele oferece uma gama muito grande, né, de resolução e de você também, tanto de você chegar lá, quanto que chegue no seu Nexus. Então, a todo momento você tem que estar alerta à vantagem que você adquire e à vantagem que você dá ao time sem querer, que aí gera esse efeito. Entendeu? Então, é muita coisa. Eu falo para você, eu sou apaixonado, mas eu tenho uma dificuldade absurda. Já tem muita criança de 12, 13 anos que joga contra competidores. O cara tá lá, é campeão nacional e o cara perde para uma criança de 12 anos que tem uma facilidade muito grande disso também. Aqui a Camila está dizendo aqui para a gente, obrigada pelas explicações, e coloca, mas é possível usar o Fortnite, o Xbox, para educação também? Com certeza, Camila, tem como. Deixa eu explicar uma proposta legal aí, que ajudaria muito os jovens hoje. O pessoal fala muito da questão de gerar um entretenimento além do estudo. O pessoal cogita muito ensino integral e, claro, hoje talvez o nosso governo do estado ou até mesmo as prefeituras, elas não tenham essa estrutura para render um jovem por mais do que o tempo normal de turno, né, escolar. Mas você já pensou se hoje tivessem matérias hoje nos colégios, que é um laboratório que disponibilizasse a todos os alunos uma igualdade aí para eles poderem acessar, jogar, isso fora do horário de classe, ou uma matéria a mais dentro do horário, que não substituísse, obviamente, uma matéria vital, tá? Mas se fosse um ensino integral, você já pensou nesse ensino integral, que seja lá 6, quase 8 ou 10 horas de ensino, sendo que dessas 10 horas de ensino, você tivesse certeza que seu filho estivesse lá na escola, aprendendo tudo direitinho, e com isso tendo uma matéria voltada para jogos, para desenvolver o raciocínio lógico, desenvolver, até mesmo para dar um pouco mais de gosto a ele, para ele ver que, para ele ter essa matéria extracurricular, digamos assim, que na faculdade ele vai ter, não adianta, ele vai ter uma modalidade na faculdade que ele vai ter que cursar uma matéria que não é do curso dele. E para ele fazer isso,
você tem que gerar uma linha de interesse. Não adianta. Se chegar para uma criança e falar assim, você vai passar 10 horas na escola. Ela fala, não, meu Deus do céu, 10 horas de matemática, não aguento. Não tem como. Mas se dessas 10 horas, 2 fossem um jogo que tornasse o raciocínio dele lógico muito mais aguçado. Se você fala isso para ele, filho, são 10 horas. 8 de aprendizado normal, 7 de aprendizado normal, uma de intervalo, juntando as 2 meia horas de intervalo de outro, e 2 de Fortnite, por exemplo, onde você vai desenvolver o seu raciocínio lógico, seus reflexos, todas essas coisas com certeza serão usadas ou para uma profissão, né, mais além, ou se ele quiser ser um jogador profissional. Entendeu? Se o colégio tiver... Hoje os campeonatos estão entrando no modo franquia, né? O pessoal lá fora usa muito como academy, né? Que são... eles pegam os alunos da faculdade, os alunos que são bons, e tem um torneio entre as faculdades. Um torneio entre as escolas. Imagina se tivesse um torneio aqui, entre as escolas, onde o jogador mais capacitado ganhasse uma vaga para um time profissional. Sendo que estamos falando de colégios estaduais, de colégios municipais. Para eles montarem um laboratório com uma estrutura legal, onde todos os alunos conseguissem ter acesso a isso, e assim, se a renda, a verba da educação fosse bem distribuída, gente, daria para fazer isso tranquilamente. Muito tranquilamente mesmo, com o pé nas costas. Daria para fazer. Então, é tudo uma questão de mudança. Onde a gente busca mudança, o mundo evoluiu, né? Os jovens estão trazendo uma evolução para nós, que para nós é um bicho de 7 cabeças. Mas se a gente parar um pouquinho para pensar, talvez nós tenhamos aí cyberatletas em casa e que nós não saibamos disso. Então, um colégio dando essa estrutura, uma estrutura com doutrina, com disciplina, bem vigiada, que consiga conciliar boas notas, porque ele vai ver, para continuar jogando Fortnite na escola, ele tem que ter um bom desempenho, senão não é cortada. Que é mais ou menos o que acontece hoje, por exemplo, com a educação física, com a escolinha de futebol, com o pessoal do karatê, né? A gente sabe que tem isso, os mestres, os treinadores, eles falam muito sobre isso. Olha, você só vai continuar no time, você só vai continuar na luta, né, nos campeonatos, se você estiver com boas notas. Então, assim, seria mais ou menos isso que você está falando aí, né? O esporte, assim como os esportes físicos, também seriam os esportes digitais, ter a possibilidade de ter uma disciplina dos esportes digitais para as escolas que trabalham com educação integral, com um laboratório bom, com boa internet, com bons computadores, para poder fazer esse trabalho com os jovens de games, para que a gente possa descobrir atletas, assim como a gente faz com futebol, assim como a gente faz com karatê, como a gente faz com taekwondo e assim por diante. É isso? Exatamente. É isso. Então, a gente teria a possibilidade, a proposta da gamificação da educação é trazer a linguagem do jogo virtual para dentro das escolas e possibilitar ali, né, dentro das escolas, a gente descobrir talentos, não só de jogadores, como também de designs, o que mais que você falou aí, de quais profissões que tem? Tem design gráfico, fala aí mais para a gente saber. Editores de vídeo, motoristas, nós temos assim, pessoas que abrem o mercado tanto para quem entende do jogo, quanto para quem não entende. Tanto para pessoas do mercado tradicional, por exemplo. Nós temos seguranças, toda uma estrutura, para todo e qualquer evento, precisa ter. Tanto técnicos, seguranças, tradutores, editores. E caso você não tenha um ranking bom, assim, para você competir, existe uma outra modalidade também dentro dos jogos, que é muito conhecida, que é a de geração de conteúdo. Né? Que existem pessoas como eu, que eu tenho página também, que não são os melhores atletas, às vezes não são nem bons, né, segundo o ranking, mas geram um conteúdo, atraem público, são pessoas acessíveis, que brincam, que estão sempre ali, ou geram um conteúdo de comédia dentro do jogo, que são neutralizados de modo engraçado, e com isso acabam gerando memes, enfim. Hoje as plataformas digitais,
quando você tem uma visualização, quando você tem um carisma, você atrai público. Então, com isso, nós temos vários casos. Nós temos o caso, por exemplo, paulista lá, do Gordox, que o nome dele é assim mesmo, ele escolheu o nome dele, de Gordox, é assim mesmo, é William Lemos o nome dele. Ele, hoje, é jornalista de esportes, ele é um homem muito influente no esporte, nos esportes eletrônicos, mas ele começou gerando conteúdo e ele continua gerando conteúdo. O público dele é um público infanto-juvenil mesmo, uma galera que não tem muita noção do jogo, mas que gosta de jogar assim, que gosta de jogar estando ali nos elos mais baixos. É a pelada, né? Eu não sou profissional do futebol, mas vou lá jogar pelada toda segunda-feira, mais ou menos isso, né? Exatamente, só que são essas pessoas que se tornam influenciadores de eventos de esportes. São essas pessoas que conseguem alcançar uma outra gama, né, que o esporte proporciona. Então, tem mercado para todo mundo, para quem sabe jogar, para quem não sabe jogar, para quem pode jogar e muitas das vezes para quem não é nem do mercado. Entendeu? Como eu expliquei no caso de motoristas. Eu quero botar essa pergunta aqui grande, ó. Para isso, eu tô querendo botar, mas tô esperando você terminar de falar. Nosso amigo aqui, o Marcelo Silva, participando aqui, ele colocou aqui, vamos lá, os jogos é porque a gente fica escondido, quando bota pergunta grande assim, a gente tem que ficar assim para aparecer. Levanta a cabeça, você já está lendo o negócio, né? Os jogos de realidade virtual e simuladores são muito eficazes no desenvolvimento da coordenação motora, sendo muito empregados por instituições militares americanas. Quais habilidades são desenvolvidas através do games de PC? Apenas alguns podem ser aproveitados como recurso educativo ou todos? Como esses jogos poderiam ser implementados como recurso pedagógico pelos professores? Bastante coisa que você falar. Eu, por exemplo, eu hoje jogo LOL com um homem que foi meu professor de geografia na escola. Então, assim... professor atualizado, vamos atualizar. Exatamente. Eu tenho 25 anos. Ele tem, eu acho que na casa dos 38, 37 anos, o Renato. Então, o pessoal, eles estão imersos nesse mercado. Então, respondendo a pergunta do... Qual é o nome do rapaz? Marcelo, né? Marcelo Silva. Todos os jogos podem ser aproveitados, sim, desde que a faixa etária seja respeitada. Tá? A gente não pode colocar um jogo, por exemplo, de simulação de guerrilha para uma criança jogar. Isso não é legal. E também nem ensinar uma coisa dessa nos colégios. Seria uma coisa mais para o ensino médio, já para o seu último estágio do ensino médio, entendeu? Mas tem como aproveitar isso sim, porque ele já é uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça hoje. Os jovens já estão lá. Eles já estão jogando. Eles já estão lá. A nossa função é resgatá-los e trazê-los aqui para o campo da educação de uma forma que desperte um interesse maior, que ele possa conciliar, entendeu? E, como você mesmo disse, ajuda em tudo, né? Que tanto na questão dos reflexos, na habilidade de resolução de problemas, enfim, tudo. O raciocínio lógico fica, assim, um estalar de dedos. O processamento do cérebro deles amplifica de uma forma absurda. Mas precisa ser dentro da faixa etária. É bom pontuar sempre. Porque são jogos que, às vezes, por exemplo, a criança tem que ter maturidade. Não adianta ela ter só reflexo. Tem crianças que têm maturidade por Minecraft que não conseguem ter a mesma maturidade para o Counter-Strike, por exemplo. Que é um jogo que é muito conhecido como o pessoal da época das Lan House aí como CS. Que é um jogo que são armas de modelos reais, com mecânicas reais. Então, assim, é um jogo adulto. Não podemos colocar uma criança para aprender um jogo adulto. Mas temos muitos jogos competitivos que as crianças conseguem aprender, e que elas dão banho em adultos jogando. Entendeu? Muitas crianças dão banho em profissionais, como você tem aqui. Então, assim, tem para todo mundo. Tem para todo mundo. Legal. Vamos lá, tem mais gente. Aqui eu gostei dessa daqui, esse comentário aqui, ó. Meu filho ia ficar o dia todo estudando matemática, a Camila. Então,
Mas assim, até quando você falou, eu não quis interromper, mas é isso mesmo. A gente acaba dividindo entre matérias normais, né? Como você até usou esse nome aí, né? Matérias normais e as matérias diversificadas, vamos dizer assim. Quando ele fala isso, é importante a gente pensar bem na questão do currículo. Quando você fala de um currículo integral, a gente fala de um currículo que atenda todas as habilidades do indivíduo, né? Então, por exemplo, a questão do game está sendo mais do que provada aqui pelo Lucas nessa live, o quanto de habilidades que ela pode desenvolver no indivíduo, né? E a matemática, ela está toda por trás disso daí, né? Ele estudar matemática é excelente, ele ser bom em matemática é excelente, porque todo o processamento de dados, né, a gente pode dizer assim, né, ele é feito através de cálculos matemáticos, né, toda decodificação e tudo que vem por trás. Então, se ele for muito bom em matemática, ele pode ser muito bom também lá na questão dos jogos, do planejamento dos jogos e tudo mais. É isso? Estou certa? Certíssima. E também é aquele lance, um exemplo, quando você vê um jovem com uma nota baixa, mas o jovem é ótimo nos jogos. O importante é você falar o que ele pode aproveitar do desempenho dele dos jogos nas matérias tradicionais. Entendeu? Que aí você chega e fala assim, poxa, mas caramba, matemática, ela é muito tranquila. O que você faz é muito mais difícil. Ele falou assim, ué, como assim? Olha só, tá vendo isso aqui? Tem uma fórmula. Você tá vendo a fórmula aqui dessa conta aqui? Então, é assim que você resolve. E você conhece a fórmula disso aqui que eu não entendo. Me mostra essa fórmula. Aí ele vai ficar assim, caramba, dá para ter uma troca. E isso aí torna a relação de vocês também mais estreita, né? Vocês conseguem estar perto, você consegue estar no mundo dele e trazê-lo para o mundo que você quer mostrar. Uma coisa que você já passou, né? Que esse lance quando o Lucas fala vocês, ele também está se incluindo, obviamente, né? Nós, né? Porque você pai, você mãe, você professor, né? Você tia, todo mundo está incluído aí no vocês que ele está colocando, né? O quanto a gente pode aí agregar a questão do que eles estão usando, do que eles estão fazendo, dedicando o tempo da sua vida, mas não ver isso como uma coisa ruim, né? Trazer isso para uma coisa boa, do quanto ele pode aprender, de quanto de habilidade que pode estar inserida naquele trabalho. A gente tem aqui também a Flávia Marins ontem fez uma live com a gente, foi muito legal, assista, já está disponível no YouTube, estava a Flávia, a Viviane Fonseca e a Line Sintra falando sobre autismo. Isso é bem bacana, foi bem bacana a live. Se você quiser, vai lá curtir no YouTube, olhar lá a live com a Flávia, a Viviane e a Aline. O Júlio César está dizendo aqui, seria bem legal se tivesse isso na escola. Também acho. Eu concordo plenamente. Eu gostei muito dessa ideia e gostaria de levar isso para frente. Gostaria mesmo. Com a ajuda aí de Lucas, a gente vai tocar esse barco, né, Lucas? Com certeza. Jorge Jesus está falando aqui. Pelo que eu entendi, o jogo de videogame ajuda a desenvolver o raciocínio lógico, é isso? Com certeza. Você consegue... Agora, é além de um jogo de videogame, não é? Ou eu estou errada? Quando ele fala jogo de videogame, é mais do que um videogame, porque agora a gente não está mais nesse mundo só videogame, não é? Tudo isso é videogame também. Vamos lá. São jogos eletrônicos em si que a gente coloca aí, porque não engloba só o videogame. O videogame a gente vê muito pelo aparelho, né? A plataforma, o console, que o pessoal chama. Hoje nós temos outras plataformas. Temos o computador, temos os videogames também, temos o celular, tem jogos competitivos de verdade aí, o pessoal que consegue ser profissional mesmo no celular. Um celular aí que está acessível a grande parte do povo, né? Quase todo mundo tem um celular hoje na mão. E os jogos, geralmente do celular, nem todos exigem uma capacidade gráfica muito boa, né? Então, temos aí um campo mais inclusivo, né? Que já está, voltando a falar aqui, já está na mão dos jovens, tá? Já está na mão deles. E nós precisamos mostrar hoje que o jovem, ele consegue fazer os dois, e se ele quiser e puder, nós estamos tentando criar meios aqui para ele se profissionalizar, ou para ele ir para uma das áreas que já está carente, hoje em dia está carente,
Porque sempre tem muito público, né? Tem muitos profissionais, só que não tem esse link. Chega uma hora que ele fala assim, ó, cheguei até aqui, sou bom, mas eu tenho que fazer isso aqui, que já é tradicional, já tinha planos para isso, não tenho como me desviar. E às vezes um cyberatleta de sucesso é apagado por causa disso. Sim. Então, É importante colocar assim, que o mercado já está aberto para isso, tem muita área para os jovens, e são profissões do futuro, queria dizer, né? Porque a gente tem aí, a gente fica às vezes pensando, profissão formal, né? Um médico, um professor, um advogado e tal, mas inclusive até o professor precisa se atualizar em relação aos games, então, que é um mercado promissor, o advogado também, né? Porque como é que ele vai defender uma causa se ele não sabe que linguagem é aquela e tudo mais? Então, assim, qualquer profissão do futuro hoje vai precisar começar a pensar nesse mundo virtual, nessa tecnologia que está aí nesse mundo virtual, porque existirá, por exemplo, um advogado vai ter que defender aí o cara que está discutindo, porque quem ganhou a premiação do eSports, não é isso que fala? Quem ganhou a premiação do esporte não foi exatamente isso, porque ele usou lá de um artifício que não poderia, que era crime, não sei o quê, dentro da coisa. Ele vai ter que entender, porque tem crime dentro, não é isso, Lucas? Exatamente. Tem crime, né, cometido lá, o cara é banido, então, ele foi banido, mas aí ele não concordou com o servidor quando baniu, por que baniu, então ele vai entrar com recurso, ele tem que entender, não é isso? Exatamente, e tem muitos advogados já, por exemplo, nesse mercado, que são referência. Você precisa de um advogado até para você assinar um contrato com um time, porque o contrato ele tem que ser uma via aí de mão dupla. Se não favorecer o cyberatleta tanto quanto o currículo dele, se ele for um jogador muito bom, que ele não pode, por exemplo, morar na game house, ele tem que assinar um termo de que ele não vai estar dentro da game house, morando lá a todo momento, sendo obrigado a treinar. Ele vai ter uma hora exata para ele poder treinar e depois ele vai para casa dele. Então, são termos assim que precisam de advogados e já tem advogados se especializando na área. Então, o mundo todo está evoluindo. E nessa quarentena nós vimos também que o entretenimento, que as artes, elas têm peso 3, né? Porque foi o que a gente consumiu estando preso aqui. Então, o mercado dos jogos, ele era virtual e presencial. Uma rodada, né, que a gente chama de split dentro dos campeonatos de jogos. Essa rodada semestral que aconteceu agora foi toda virtual. Os narradores, os comentaristas, os jornalistas, os profissionais, os criadores de servidores para o jogo, enfim, todos eles, tanto os jogadores também, eles tiveram que fazer cada um das suas casas, mas competiram. Não tiveram um rendimento 100%, mas eles já são profissionais, eles tiveram que se adequar, eles tiveram que fazer o caminho contrário. Enquanto eu já estava lá com o estádio pronto para eles, o estúdio, né, pronto para eles jogarem todos, cada um de um lado, com a plateia ainda, eles tiveram que dar um passo para trás por causa da quarentena. Então, assim, o mercado está sempre mudando. Ele dá um passo para trás para dar 2 para frente. Eles viram tem tudo isso. E dentro disso tem economistas, tem estatísticos, tem advogados, tem pedagogos, psicólogos. Cada time tem um psicólogo, tem um nutricionista que acompanha, que está ali vendo a saúde do jogador, não só a saúde mental, quanto a saúde física. Então, é uma estrutura enorme. É uma estrutura que quase todo atleta físico tem. E nós estamos falando hoje de cyberatletas. Então, assim, é evolução, gente. É o futuro, não adianta. Está aqui. A gente tem que saber colocar. Um comentário, a Graciane Rocha, né? As tecnologias são ferramentas que precisam ser absorvidas pela educação. Jogos atraem a juventude. Precisamos tornar isso acessível para que o futuro não seja tão excludente. Legal, isso mesmo, Graciane. Aqui também a Flávia Marim, seria muito bom estivesse nas escolas. Imagina, Flávia, inclusive a questão dos autistas, de repente tem autista até aqui, né? Autistas e os alunos com necessidades educacionais especiais que podem se tornar grandes atletas desse meio, né? Porque exige
Muitos até têm um foco até maior do que os jogadores tradicionais, entendeu? Sim, sim. E o Kimura, deixa eu ver o que ele falou aqui, ó. Kimura John, Marcelo Silva, acho que ele está respondendo ao Marcelo Silva, né? Pelo que eu estou entendendo aqui. Realmente, os jogos de realidade virtual são ótimos para treinar a coordenação motora. Os jogos de PC dão opção de novos mercados na vida do indivíduo. A maior parte dos jogos leva um recurso que as pessoas podem aprender logo com o jogo. E a questão do recurso pedagógico, um exemplo seria programar algum jogo maker, RPG, com batalhas envolvendo questões de prova, levando conhecimento, uma aprendizagem mais dinâmica e divertida. Ó, que bacana! Vou pontuar isso que o Kimura falou agora. Isso que ele disse, vamos lá. Hoje existem RPG Makers, né, que são os programas que a gente baixa, a gente consegue criar um jogo que já tem todo um passo a passo dentro daí, bem didático, que qualquer um consegue, desde que baixe o programa para tentar. E aí você coloca as questões, um exemplo, a gente chama de NPC, né? Aqueles personagenzinhos que são do jogo mesmo, que a gente chega neles, aí eles passam uma informação, apresentam uma missão que a gente precisa fazer. Então, se a gente precisa chegar no objetivo e tem que passar por ele, resolver a questão dele, qualquer questão pode ser colocada, como uma questão escolar, por exemplo. E isso no meio da gente está jogando... Muito legal. Você está jogando uma quest, né, uma missão, digamos assim, e você precisa fazer a missão totalmente sobre o jogo. Do nada você fala, caramba, chega ali, qual é a fórmula certa aí de equação de segundo grau? Ih, meu Deus do céu, o que isso tem a ver com o jogo? Mas está aqui, eu tenho que fazer, entendeu? Qualquer um pode criar uma estrutura assim, tá? Existem, eu acredito que já até existam algumas, né, de alguns colégios, assim, mas nós precisamos que tenham todos, né, e que sejam acessíveis também para as pessoas que não têm essa mesma tecnologia em casa. Sim. O mercado de jogos, e está completando aqui, o mercado de jogos no dia de hoje gera mais faturamento do que o mercado de cinema. Ele traz essa informação. A nível internacional, bilhões de dólares, assim, a nível internacional. Lá fora, as premiações são milhões de dólares para jogos como Dota 2, por exemplo. Imagina, você faz um campeonato de jogo e o seu time sai com $1 milhão. Entendeu? São coisas assim, por baixo. Então, o mercado, ele movimenta muita grana, mas estamos falando de uma premiação. Para essa premiação acontecer, significa que o mercado circula muito mais dinheiro do que isso. E que existem cyberatletas ali. E que nem todo cyberatleta, na verdade, a grande maioria deles não nasceu em berço de ouro. Os caras não tiveram sempre um computador bom, as pessoas não tiveram sempre um celular legal para competir. Não. Elas tinham aquele, que aí elas foram notadas. O passo 1 é ser notado. Quando você é notado, aí o próprio time te dá uma estrutura. Entendeu? Como é que você faz para ser notado, por exemplo? Quais são as experiências que você já viu aí nessa área? Para a pessoa se tornar notada. Existe o ranking dentro dos jogos. Que aí nós vamos... Tem os olheiros, igual no futebol, é isso? Sim, com certeza. E assim, o que acontece? Como que você é notado? Através do conteúdo que o cyberatleta gera, por exemplo, tem cyberatletas que eles são, a gente chama de streamers, né? Eles transmitem jogos, assim, peladas que eles fazem em casa. Não é o jogo competitivo, não é nada. Ele tá só transmitindo o jogo dele lá e brincando com o pessoal, com os fãs. Aí, do nada, vem um jogador aleatório, com nome que não tá o nome dele mesmo, é só um codinome que muitos usam em jogos, e faz com que esse jogador não consiga jogar, porque ele chega lá e neutraliza o jogador toda hora. Esse jogador anônimo, às vezes é uma pessoa que não tem um computador legal, que não tem uma internet legal, mas tá ali. Tá pegando um jogador profissional e neutralizando o rapaz, a pessoa, né? Não tá conseguindo deixar o cara jogar. Com isso, essas pessoas são notadas. Muitos streamers, né, as pessoas que jogam já há um tempo, por exemplo, o Yoda, que é a nível internacional, ele é um dos melhores da plataforma Twitch, que disponibiliza aí o espaço para qualquer um que consiga transmitir os seus jogos lá. Ele encontra esses jogadores, muitas das vezes, ele vai na casa dos jogadores e dá um computador que eles conseguem jogar, e não é só ele, tanto os famosos, né, os jogadores famosos, quanto as empresas
que produzem dispositivos, placas de vídeo, vendem computadores em si, elas fazem isso também. Elas veem que a pessoa está ali se esforçando e elas presenteiam. É sempre assim. E muitos jogadores são descobertos assim, nas filas ranqueadas nos elos maiores. Entendeu? Não tem um passo a passo. Se dependesse de um bom aparelho ou uma boa internet só, muitas pessoas que eu conheço que têm aparelhos muito bons, computadores muito bons, internets maravilhosas estariam lá, mas estão no elo mais baixo. Entendeu? Não adianta, é um conjunto. Mas quem tem o talento mesmo chega lá, consegue. Acaba levando tudo meio que para o futebol para poder simplificar a nossa cabeça. É o cara lá que está lá naquele campo ruim, né? Que está cheio de buraco, que não tem gramado. Com a chuteira apertada. Ou nem tem chuteira, joga descalço, exatamente. Mas é um talento. Né? Mas é um talento e ele é descoberto assim, com o olheiro, com as pessoas observando ou neutralizando, no caso do jogo virtual. Então, assim, a proposta hoje, para trazer a questão da gamificação na educação, seria a possibilidade de tornar o currículo integral, fazer com que o currículo, a educação integral, possa trazer também a disciplina do game, e é isso? Exatamente. Eu acho que a gente pode falar sobre isso. Como é que a gente pode tornar esses jogos e essa gamificação da educação mais inclusiva para aquelas pessoas que que não têm acesso, que não têm internet, que não têm computador, que o celular é ruim, etc. Fala aí pra gente. Então, o tempo saudável de jogo aí, digamos, para um jovem que precisa estudar, que precisa chegar em casa e exercitar os seus estudos, é de 2 a 3 horas, é o tempo saudável. Não é muitas das vezes o que os jovens fazem, eles jogam às vezes muito mais, eles criam meios para poder jogar, tá? Então, se essas 2 ou 3 horas que eles já usam em casa fossem usadas na escola como uma matéria, se a escola oferecesse uma estrutura legal, por exemplo, laboratórios de 20 a 30 computadores, porque também não é todo mundo numa turma que se interessa, né? Vamos lá, nossas turmas aí de colégio estadual tem aí 40 alunos, 41, 42 alunos. Tendo 30 que se interessem nisso, eles podem pegar como uma matéria extracurricular do curso integral, por exemplo. E é um tempo, além do turno inteiro, que ele vai passar de manhã, de tarde, ou de tarde, de noite, dependendo do colégio, dependendo da escolha, né? É um horário que ele vai ter tanto para o colégio, né, para as matérias tradicionais, quanto para esse desvio de foco que vai ser usado em prol do estudo. Não adianta, ele vai aprender ali, ele vai melhorar com aquilo ali. Então, nessa hora, você está deixando. Você tem que lembrar que, além de estar capacitando o jovem, a gente está tirando o jovem da rua. Está dando uma estrutura maior para ele, uma estrutura que para ele é prazerosa também, né? Não são para todos os alunos que o colégio é um parque de diversões, não são todos que pensam assim. Mas você colocando um atrativo que vai devolver uma disciplina, que vai devolver um empenho maior, porque ele vai ter que manter aquilo. Que se tivermos mais atividades extracurriculares, não só de jogos eletrônicos, ele vai poder. Mas o jovem que gosta, que já tem talento, ele vai escolher os jogos com certeza. Então ele sabe que ele precisa manter uma média legal em português, em matemática, filosofia, língua estrangeira, enfim, filosofia, qualquer outra matéria tradicional. Para ele manter aquela matéria ali, ele precisa manter um nivelamento legal nas outras. Então isso gera interesse. Gera a sensação de conquista. Isso é muito boa para o jovem ter a sensação de conquista, porque é o que ele busca nos jogos. É ele ganhar uma partida e falar, nossa, ganhei assim. Ganhei assim. Consigo ganhar com a estratégia que eu fiz. O jovem ele precisa dessa sensação de conquista, tá? Então, ele tendo isso, caramba, eu consegui segurar a minha matéria de jogos eletrônicos para jogar num computador bom, para poder aprender, porque eu tive notas boas nas outras disciplinas, entendeu? Então, tudo isso também desenvolve um mercado maior para o aprendizado, para os professores. Entra o papel do pedagogo, por exemplo, é imprescindível nisso.
porque para ele também vai ser uma evolução, né? Para poder ver que tem matérias hoje diferenciadas na escola, que ele vai precisar lidar com aquilo e colocar na balança como o aluno consegue melhorar em um para continuar no outro, vai ser um desafio, né? Um ótimo desafio. Com certeza, com certeza. Então, Lucas, vamos terminar a nossa live, que a gente já passou de 1 hora, né, nessa conversa aqui. É igual a jogo, né? A gente fala de jogo, passa muito rápido. Mas aí você tem mais alguma coisa para acrescentar sobre isso? Que eu tenho uma outra questão aqui para falar com você, antes da gente terminar essa live. Olha, tenho uma coisinha só, tá? Hoje, nós já temos projetos assim, tá? O Afro Games, por exemplo, que é um projeto do Afro Reggae, se eu não me engano, eu não sei se é no Morro do Vidigal, desculpa, a gente estava na minha cabeça e fugiu agora, que eu falei muita coisa. Tranquilo. Eles têm laboratórios, tá, de computadores que capacitam tanto os jogadores quanto criadores de trilhas sonoras, né, produtores musicais para jogos, tanto quanto desenvolvedores de jogos. Aí nisso tem cursos de design, onde a pessoa vai aprender a desenhar para poder criar personagens, aprende diretamente a lidar com música para criar trilhas sonoras para jogos. Então é uma curva de aprendizado muito grande, é um mercado muito grande. Já está aí, e o teu filho, tua filha, entendeu? Seu neto, sua neta, já está com a cabeça nele. Entendeu? É uma ótima oportunidade para vocês chegarem mais perto, estarem no mundo deles e verem que tem jeito, gente, que dá para seguir e que a nossa luta hoje é aplicar isso na educação. Então é para isso que essa conversa serve, tá? Vai ser uma coisa que vai garantir muitas das vezes um futuro para alguém que ainda não enxergou o próprio, tá? Que tá ali, que gosta de estar ali, mas ainda não viu. E por causa do ensino tradicional, ele pensa assim, caramba, eu acho que não vou seguir, eu acho que não tem como. Eu não consigo, né? Acho que eu não consigo. Né? Prestem atenção nos cyberatletas que vocês têm dentro da casa de vocês, porque são muitos, tá? E isso pode até quebrar um muro entre vocês e eles. Eu falo vocês nesse ponto, porque eu ainda não sou pai. Mas isso quebrou o meu muro, quebrou o muro com o meu sobrinho. Hoje o meu sobrinho é o meu melhor amigo. É o meu melhor amigo, 10 anos de diferença, eu sou o melhor amigo da mãe dele, então assim, eu tento passar um pouco para ela como é, né, essa diferença. Ela ainda sente um pouquinho, mas os 3 filhos dela são super aplicados em jogos diferentes. Um tem 9, outro tem 11, e o meu sobrinho tem 16 agora, ele vai fazer 16. Então assim, o meu sobrinho, Eles moram em São Gonçalo? Sim, todos moradores de São Gonçalo? Isso. Eu espero um dia revelar um dos 3 como cyberatletas, porque são muito bons. Eles conseguem conciliar. Eles conseguem conciliar direitinho hoje em dia. Então, é muito bom isso, e vocês podem enxergar isso aí, porque vocês... Deus queira, e eu quero muito, assim, que vocês tenham já cada um cyberatleta na casa de vocês. É um campo muito bom e desafiador para nós, não adianta, é um mundo novo, dá medo, mas eles sabem o caminho, eles podem ajudar. O Jorge, eu não entendi a pergunta dele, acho que eu teria que olhar outra pergunta dele para poder entender. Qual tipo de jogo, será? Deixa eu olhar qual foi a pergunta dele anterior para poder entender aqui, para poder a gente responder. A pergunta anterior foi... Pelo que eu entendi, os jogos de videogame ajudam a desenvolver o raciocínio lógico, é isso? Qual tipo de jogo que ajuda a resolver o raciocínio lógico? A maioria dos jogos competitivos, na verdade, quase todos, tá? São jogos que ou você precisa ser o último, né, sobreviver num mapa inteiro com vários personagens, e entre isso você tem que se esconder, modificar os seus modos de ataque ou de defesa, e com isso você consegue resolver inúmeros problemas dentro do jogo que vão ligar aquela centelhazinha, né, que fica desligada, e que você consegue usar tudo isso na vida. E usa automaticamente. Assim como você usa a matemática para o jogo, você também pode usar o jogo, a sua capacidade de raciocínio lógico muito mais rápido para resolver uma questão de Enem,
para resolver uma questão de faculdade, entendeu? Tudo vai agregar. Todos os jogos vão agregar, todos eles. E o Kimura John aqui está acrescentando aí na sua fala, ó, ele respondendo ao Jorge Jesus. Primeiro é descobrir qual seria o do seu interesse, né? Ele sugere o Minecraft, pois geralmente muitas pessoas começam jogando por ele. Depois busque outros, como eu não consigo. Como é que é isso, Lucas? League of Legends, Liga das Lendas, né? Que eles chamam. Isso, Liga das Lendas. Pode chamar de LOL. LOL, que é esse outro, CSGO. Counter-Strike, que eu expliquei, que é um dos mais antigos, né? Ele é mais tradicional. É um jogo de tiro em primeira pessoa que você escolhe um dos lados para poder solucionar o mapa, ou resgatar, ou desarmar bombas, enfim. Mas é um jogo mais adulto. Então, ele citou muito bem o início do Minecraft, porque é um jogo para todas as idades, né? Então, isso é bem importante. O Minecraft foi o que eu joguei, não é isso, Nil? Então, o Minecraft você tem que pegar carne, tem que pegar madeira, tem que pegar ferro, tem que construir tudo para você poder construir sua casa. Aí você constrói cama, você constrói as portas, né? Não é isso? Um monte de coisa que eu aprendi. E o legal é que assim, se você chega para um jogador e pergunta para ele assim, como é que você cria? Ele fala, olha só, você tem que pegar a madeira, misturar com, sei lá, o ferro e craftar isso. Que aí vem do inglês, craft, que é mais construir, você misturar, enfim. Ele sabe muitas coisas que ele não tem entendimento que ele sabe. Aí ele fala os termos em inglês, que ele já sabe o significado. Às vezes você vê uma facilidade de aprendizado de inglês que não nota no decorrer aí, no dia a dia. Você não entende. Você fala assim, isso tem muito na questão do curso que o filho vai escolher de línguas. Mas eu não sei se meu filho vai escolher inglês ou espanhol. Mas aí você vê o seu filho falando um monte de termo em inglês, com toda facilidade, já com sotaque americano. Então, tem um ponto que dá para a gente ligar um ao outro, né, fazer essa conexão. Quando eu dou uma demoradinha para falar, é porque eu imagino o termo do jogo e aí eu tenho que trazer para nós. Então, por isso que eu dou uma travadinha. Que eu entendi, você estava falando para caramba aí, um monte de termo, aí você falou, não, Lucas, traz pra gente. Porque tem uma galera aqui que é de jogo, que eu tô vendo que o pessoal, né, inclusive tem até os nomes e tudo mais que é de jogo, mas tem a galera que não é do jogo, que não entende nada dessa linguagem, então por isso que eu te pedi para trazer. Eu parei aqui esse comentário do Esperidião Duarte. Não esqueçam do xadrez. Por quê? Porque quando você estava falando, eu me lembrei e realmente eu havia esquecido. Foi muito bom ele trazer essa informação. Porque quando a gente fala de currículo de educação integral, a gente fala também dessas atividades, né? Então, a gente fala de game, a gente fala do xadrez. Acredito até que exista o xadrez virtual, mas o xadrez de mesa, existem disciplinas em algumas escolas, alguns municípios, alguns estados, eles conseguem colocar isso como disciplina da educação integral e é magnífico. Existem torneios também, campeonatos, né, tudo, é magnífico. Agora, eu não sei se ele tem mais alguma coisa por trás dessa pergunta. Tem alguma coisa que você saiba? Existe o xadrez virtual? Então vai, fala. Existe sim. Tá? Existem modalidades competitivas disso, virtuais. Hoje, eles estão tentando trazer todos os jogos, tanto de carteado, como o poker, quanto o xadrez, para essa plataforma virtual. E não é simplesmente para excluir o físico. É para mostrar para quem já está lá que existe aquele jogo. Por exemplo, eu conheço um rapaz que se chama Rafael. Ele era muito bom no Poker Stars. Ele jogava poker virtual e tal, mas não jogava o físico. No dia que a gente pegou uma malinha de poker, né, que um amigo meu tinha lá, essa galera aqui tem uma renda legal, porque eu não tenho renda para ter uma mala de poker, que é muito cara. Eu não tenho. Sim. Mas o poker chega também no celular, por exemplo, e não exige quase nada de gráfico, não existe quase nada. Qualquer celular hoje em dia roda um jogo online de poker, um jogo online de xadrez. Então é mais para trazer o mundo de um para o outro.
E quando ele pegou nas cartas, ele viu as fichas, ele viu aquilo ali e falou, nossa, que lindo isso. Viu? Mas ele fez o caminho contrário. O poker é um jogo desde a época dos cowboys lá dos Estados Unidos, é um jogo muito antigo, entendeu? Sim. E hoje ele está na era digital, e o xadrez também. E assim, é de uma habilidade... Eu, por exemplo, eu jogo vários jogos eletrônicos, mas pro xadrez eu sou uma negação. Entendeu? É muito pessoal, né? Vai de Não, é porque o xadrez é estratégia o tempo inteiro, né? Você puxa. Tem muitas habilidades envolvendo o xadrez ali, que não é fácil mesmo, não. E a gente tem atleta também nessa área, né? Jogo até de mesa, já vi campeonatos acontecendo, premiações também. Aqui, o Luan Santana. O Luan chegou atrasado, acho que ficou jogando a madrugada inteira. Tô imaginando aqui pelos comentários que ele fez anterior. Aí o Luan chega atrasado, quase no final da nossa live, e faz a pergunta: ó, crianças podem entrar em um torneio de Counter-Strike ou outros jogos? Counter-Strike não, porque Counter-Strike é um jogo que não está na faixa etária infantil, tá? Se eu não me engano, o Counter-Strike é 16+, né? É um jogo para jovens com mais de 16 anos, ok? Então, Counter-Strike, não. E caso ela entre num campeonato de Fortnite, por exemplo, que é um jogo que já libera, vai depender muito da relação empresa, campeonato e os pais, os responsáveis, tá? É muito diferente isso aí. São várias coisas que englobam, né? Mas nada impede um jovem, eu acho que dos seus 16 anos, 15 anos, de entrar numa classe competitiva. Até porque para ele também trabalhar, para ele competir, é necessário uma maturidade também. Não pode colocar eu acredito que não é saudável colocar uma criança de 10 anos no esporte competitivo, nesse nível, porque ela vai ter que abrir mão de um tempo que ela não pode abrir mão para poder treinar. Já nos seus 16, 17, 18 anos, já é um tempo de formação já do jovem. É o período que o jovem está no segundo ou terceiro ano do ensino médio. Então, já tem uma flexibilidade maior. Se o ensino for integral, já vai ajudar, tá? E, inclusive, hoje, é porque nós não temos essa abertura nas faculdades federais. Hoje, o ingresso da faculdade federal é só pelo Enem. Né? Mas hoje nós temos nas faculdades federais times de esportes. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, para você entrar numa faculdade pública, às vezes você entra com bolsa de atleta. Então, assim, para você fazer uma boa faculdade, quem pode dizer que no Brasil um dia não vai existir isso? De você ser um bom cyberatleta e com isso ser oferecido uma bolsa para você entrar numa faculdade. Entendeu? É igual, por exemplo, também a questão da robótica, né, também, que tem aula de robótica, que a gente pode estar colocando também isso como conteúdo da educação integral, né? Fala, eu te interrompi. É um curso profissionalizante. É um curso profissionalizante dentro do ensino médio já, para deixar o jovem encaminhado. Quantos jovens aí, às vezes, não fazem curso no Senai ou algum curso de outra coisa, fora do turno dele estudantil? Isso pode estar dentro da escola, gente. É só a gente trabalhar direitinho para chegar lá, e a gente vai conseguir. O mundo está evoluindo, a gente vai conseguir. Vamos sim. E o Kimura John está falando aqui também, complementando aqui, ó, respondendo ao Luan Santana, né? O Kimura está ajudando a Bessa, ele podia estar fazendo essa live com a gente, né? Mas tudo bem, e eu sei quem é o Kimura. Ele não falou o nome dele, então eu estou falando aqui, mas eu sei quem é ele. Ó, Luan Santana, bem, muitas crianças jogam apesar de não ser tanto recomendado. Certos jogos requerem uma maturidade para que as pessoas possam lidar com o conteúdo do jogo, que foi aquilo que o John Lennon colocou. O Lucas Melo colocou aqui. Vamos chegar lá. O Lucas Melo colocou aqui pra gente. Mas tudo bem, vamos lá. E aqui, a gente precisa terminar essa live que está longa. Eu acho que a gente pode falar mais sobre isso numa outra live, que você está convidado a fazer uma outra live comigo, mas não é sobre o assunto game, mas a gente pode tratar um pouquinho do assunto game, se assim o pessoal quiser. A gente precisa falar sobre o seu livro. Antes disso, Ana Luísa Costa, na minha escola temos xadrez como projeto voluntário. Sim, o Mais Educação faz isso também, né, Ana? Mais Educação tem o xadrez, algumas escolas conseguiram levar o xadrez para as escolas.
E o Kimura fala que o Luan Santana, para torneio, tem restrição de idade, ainda mais se for presencial. Esclarecendo aqui também. Então, exatamente. O que ele está falando aqui. Eu acabei chamando um do outro e fiz a revelação do nome. Dei mole, foi mal, Kimura. Vamos lá, fala um pouquinho aí do seu livro, porque o Lucas Mel não falou no início, mas ele não é só game, né? É só game, ele é profissional também, tá aí, tá todo mundo vendo que ele está num ambiente até de trabalho, mas é porque tem uma situação especial aí envolvendo, né? Ele tem ficado aí constantemente nesse ambiente, né? Nesse tempo de quarentena, não é isso, Lucas? E também ele fez um livro, lançou um livro recentemente, eu li algumas páginas rapidamente, maravilhoso, assim, eu comecei a entrar naquele cenário do fogo pegando, de tudo acontecendo, ele tentando salvar as meninas, eu entrei naquele universo ali, fiquei com muita vontade de ler mais, só que infelizmente eu não posso ler nesse momento, mas mais tarde eu vou ler. Mas eu quero que você fale um pouquinho sobre isso. Tá, eu assim, além de estar imerso por simples prazer aí no mercado dos games, de ser um grande consumidor disso, eu sou escritor, né? Por muitos anos eu tive vinculado a uma editora, que aí a gente não chegou a um consenso legal, e depois de 5 anos eu decidi que pegaria meu livro, os meus direitos e tudo mais, e publicaria 100% grátis, numa plataforma chamada Wattpad, que é uma plataforma também, desculpa, gente, é uma plataforma também muito inclusiva. Qualquer um pode fazer o seu cadastro, pode publicar lá, a plataforma te dá um certo resguardo em questão de direitos, tá? É sempre bom registrar, claro, a sua obra, sempre registra, é bem barato, muito simples. Se não me engano, R$21, eu acho, para registrar a sua obra. Então, assim, você que tem vontade de criar, que tem facilidade, que consegue... Sabe, papai, mamãe, que tá vendo o filho, que às vezes vai dar uma bronca, que o filho consegue sair pela tangente de alguma forma? Ó, ele tem uma grande habilidade de escrita, de criação. Porque se ele conseguiu sair ali pela berlinda, significa que ele é ótimo nisso. Explore isso no seu filho, tá? Na sua filha, no seu sobrinho. Quem você vê que é bom de argumentação, essas coisas, explore. Tá? Foi assim que, pequeno, eu vi que eu tinha vontade de criar. E que eu conseguia criar assim, com uma facilidade um pouco maior. Eu não vou dizer para vocês que é fácil, não é. Não é. Cada um tem um talento muito bom. Só que a gente precisa também sintetizar isso, lapidar, enfim. Com isso, eu coloquei meu livro hoje nessa plataforma 100% grátis, chamada Wattpad. E meu livro se chama Capuz Xadrez. O título é em inglês, chamado de Chess Hood, né, que conta a história de um menino, né, que teve um passado muito, muito ruim, muito cruel, né, que nada do que aconteceu aí, foram coisas muito pesadas, foi culpa dele, nada disso. E depois de um tempo, ele tem que lidar com esse passado. Ele fugiu desse passado e conseguiu viver por 6 anos longe de qualquer problema. Mas esse passado vem a ele. E aí que a trama começa. Ele descobre que ele tem o poder de curar, ele descobre que ele pode voar, e com isso ele podia ter resolvido isso tudo que aconteceu com ele antes, com esses poderes que a gente não sabia que tinha. Então, é toda uma trama envolvida nesse personagem, que acaba vendo a irmã embora, né, de um jeito muito ruim, e depois ele consegue passar por isso tudo. O livro é legal, muita gente está dando um feedback bacana, estou adorando, é uma coisa que eu espero já há 8 anos, então eu espero que quem lê aí possa se divertir, tá? É um livro muito bacana e eu também conto com o feedback de vocês aí que estão assistindo. O livro, ele se chama Capuz Xadrez e você vai achar no Wattpad. Se eu não me engano, tá até no Facebook da Graciane. Ela compartilhou uma publicação sobre o livro. Assim. Sim, e a gente vai colocar também no início, lá no YouTube, a gente tem um canal do YouTube, desculpa te cortar. Não, fica à vontade. No YouTube, a gente tem um canal, Graciane Bolotão, e antes de publicar esse vídeo no YouTube, a gente coloca lá algumas informações sobre o convidado, e a gente vai colocar, então, a questão do seu livro lá, para que as pessoas saibam, clique no link e vá direto lá para o seu livro, para poder ter essa oportunidade linda de ler, porque é um material muito bom. Tá de parabéns. Obrigado. Continua, que eu te
para os meus amigos LOLzeiros que estão aí, né, a galera que joga LOLzinho, League of Legends, né, eu também tenho uma página que eu transmito jogos, eu faço aí 1 ou 2 vezes por semana, que se chama Lucas Melo XPC, Lucas Melo com 2 L's e XPC no final. Então, assim, geralmente eu transmito mais geração de conteúdo, entretenimento, tá? Você não vai aprender muito a chegar no ranking legal, não, mas você vai se divertir comigo e essa é a parte que importa. Então, clica lá, tá lá no Face mesmo, faço pelo Facebook, tá? Lucas Melo XPC a página e aí você vai estar inteirado no que é o LOL em si, no quanto isso pode te ajudar, que é uma coisa que eu já estava pensando em fazer, e a Graciela me inspirou isso aí. Então, obrigado. Lucas Melo, tudo junto, XPC, tudo junto. Isso aí. Então, isso aqui, ó, galera, ó. Isso. Não, com X, não é XPC, não. Não, eu que na hora de apertar aqui, que é normal, acontece. Apertei a pressa aqui, apertei o S em vez do X. É isso aqui, ó, galera. Lucas Melo, com 2 L's, XPC. A plataforma é o Facebook, tá? Pode acessar o Face lá, que tô lá. Beleza, a gente vai colocar isso também no início do seu vídeo, que vai ficar salvo no YouTube, e a gente vai pedir a galera para que curta lá, dá o like lá, se inscreva no nosso canal também, por favor, para que vocês fiquem sabendo de mais informações que a gente vai fazer e da próxima live que a gente vai fazer com o Lucas também. Acredito que a gente vai ter mais um convidado nessa, né, sobre a questão do livro, né, a gente estava conversando aí com outra pessoa aí para também estar junto nesse dia, e a gente tem a nossa próxima live é com Mulheres da Parada. Está escrito errado aqui. Mulheres da Parada. Você conhece esse grupo, Lucas? Conhece o grupo Mulheres da Parada? É. Conhecerei com muito prazer na próxima live. Isso, no dia 9, às 18 horas, você é nosso convidado. Todos vocês que estão aí nos assistindo hoje, é nosso convidado para estar participando da nossa próxima live com Mulheres da Parada, que é uma de mulheres que resolveu aí fazer um trabalho bem bacana social, fazendo um mercadinho solidário, uma coisa assim divina, mulheres poderosas que tomaram a frente durante essa pandemia aí, estão conseguindo levar para as pessoas dignidade, saúde, alimento para o corpo, para a alma, vestido, roupa, tudo, estão conseguindo fazer a diferença lá na comunidade do Sacramento. Bom, é a nossa próxima live, então, no dia 9/6, às 18 horas. Lucas Melo, muito, muito, muito obrigada. É que eu acho que tem mais uma coisa, eu não quero perder. Acho que tem eu esqueci de uma aqui, ó. Peraí que eu não posso deixar, foi o Luan. Mas eu sou nível, né, nível 30 no Counter-Strike, e até posso participar, mas provavelmente seria um torneio na minha cidade, pois eu sou profissional. Luan, você é de São Gonçalo? A gente não sabe. Sou profissional no jogo, até então acho que mesmo com a restrição de idade, acho que poderia ter um campeonato entre crianças com mais de 12 anos, poderia ter, né, ele está pedindo aqui. Tá, acho que tinha uma outra, fala aí um pouquinho, Lucas, antes de a gente finalizar. Tendo a aprovação dos pais, tudo bem, desde que os pais saibam onde a criança está, o que a criança está fazendo, o jogo que a criança está jogando. Tem muitos pais e mães que jogam também. Então, assim, tendo a aprovação dos pais, a partir dos 12, 13 anos, eu não vejo muito problema. Mas os pais têm que saber, os pais têm que aprovar. É igual a questão do cinema, né? Para entrar, para ver o filme e tal, a mesma condução, né? A família tem que estar... Não existe pessoa no mundo que conheça mais vocês do que seus pais. Então, se eles aprovam... Certo. Não vejo problema nenhum. O Luan diz que sim, acho que ele é de São Gonçalo. Então, tá beleza, gente, olha, muito obrigada, Lucas. A sua participação aqui foi fundamental, acho que despertou aí muita gente, pais, responsáveis, professores, abriu os olhos, né, ampliou um pouquinho os olhos para que o que está acontecendo com essa juventude, o que eles estão se dedicando, e a importância de trazer isso para o mundo real, benéfico, que traga para eles possibilidade de profissionalização, profissionalidade de estudos mais concentrados, possibilidade de ter aí um futuro bom, e lembrar que é um mercado que está aberto, é um mercado que está ampliando, e é um futuro, né? E que a gente precisa, enquanto educadores e pais, estar aberto para esse futuro que está
É um futuro bem próximo, né? Um futuro que está aqui com a gente. Já está aqui, já está aqui. A gente só precisa abraçar e apoiar quem quer entrar, entendeu? O apoio, ele é fundamental nisso. Tá? Para qualquer área, mas nessa que ainda é meio desconhecida para nós, é fundamental o apoio, com certeza. Aí está falando que uma ótima live para mais live como essa. Então, é só chegar, só pedir que a gente faz aqui, tá bom? Um abraço grande em você, Lucas. Muito obrigada por abraço, tudo. Graça. Tá? Abraço. Eu que agradeço, foi muito bom. Que bom que gostou. Mais alguma mensagem final? Só quero mandar um abraço aí para todo mundo que assistiu, para o pessoal que joga, para os responsáveis que estão aqui querendo aprender um pouco mais do jogo em si, ou de como o seu filho pode ser inserido nesse mercado, tá? Galera, muito obrigado por tudo. Ouçam essa mulher, porque essa mulher, ela é a nossa proposta de mudança aí, tá? De evolução, melhor dizendo. Então, ouçam, porque ela está totalmente disposta a abraçar todo mundo que está aqui, disposta a fazer nossa cidade um pouquinho melhor. Tá certo, Lucas. Muito, muito obrigada mais uma vez. Um abraço para vocês. Até a nossa próxima live. Conversa com ela no dia 9 de junho, tá bom? Até logo, gente. Bom sábado, bom fim de semana.